Olá, você está no canal Alimentando a Alma e eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. Desde já te peço que se inscreva neste canal, deixe o seu like e ative o sininho para que possa receber novas mensagens e nos ajudar no crescimento deste canal e também na expansão da Palavra de Deus. O nosso assunto hoje é João Batista. Este João, apelidado de Batista, porque fora ordenado por Deus para batizar os penitentes. Era filho do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel. O anjo de Deus revelou aos pais, antes do filho nascer, qual seria o seu nome. Quando ele estava com mais ou menos 30 anos de idade, em torno de 6 meses antes do Senhor Jesus Cristo começar a pregar, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador e Anás e Caifás os sumos sacerdotes, ele foi chamado e enviado por Deus para pregar o batismo de arrependimento pela remissão de pecados e para preparar o caminho para o Messias. Como se fosse um anjo ou mensageiro perante a face de Cristo, para converter os corações dos pais aos filhos. Tratando-se da dignidade deste homem, o anjo do Senhor disse que muitos regozijariam ao seu nascimento, que ele seria poderoso perante o Senhor, preparando um povo, não apenas cumprindo as palavras dos profetas, mas também a profecia de Zacarias, quando falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e anunciando o plano da salvação ao povo do Senhor, para receber a remissão de seus pecados. João foi enviado por Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo, que ele é a verdadeira luz. Ele andou pelas margens do Rio Jordão, em Salim e em outros lugares, ensinando e batizando. Neste meio tempo, enquanto batizava os penitentes, o próprio Cristo apareceu para confirmar esta obra sagrada, e pediu para ser batizado por ele. Mas quando João, humilde e bem-intencionado, se negou, Cristo lhe disse que isto era necessário. Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma grande consideração por Jesus, chamando-o de Cordeiro de Deus, o noivo da sua igreja, o verdadeiro Messias, cujas sandálias não era digno de lavar. Ele próprio, embora humilde, tinha uma grande influência. Muitos chegaram a pensar que ele fosse o Messias. Foi por isso que os fariseus mandaram mensageiros a ele, para saber da sua profissão, missão e autoridade. Ele respondia a estas perguntas com toda franqueza e humildade, dizendo: eu não sou o Cristo. Quando a peregrinação dele estava perto de encerrar, houve um acontecimento que resultou em sua morte. O tetrarca Herodes cometeu um pecado seríssimo. Largou sua mulher, que era a filha de Aretas, rei da Arábia, e tomou como mulher a esposa de seu irmão Filipe. João Batista, um bom ministro do Evangelho, não deixou isto passar em branco. Chamou a atenção de Herodes e disse: não te é lícito possuí-la. No entanto, é um fato que homens impiedosos não gostam de admoestação, muito menos repreensão. Este foi o caso com Herodes, que passou a odiar João, procurando oportunidade para matá-lo. Mas sendo que muitos estimavam muito este homem piedoso e vinham a Herodes para suplicar em seu favor, ele não teve coragem de matá-lo. Mesmo assim, não lhe dava a sua liberdade, mantendo-o preso num castelo. Ainda assim, João não abandonou seu ministério. De dentro da prisão, ele mandou alguns de seus discípulos a Cristo, para que verificassem através de suas doutrinas e dos milagres que realizava, e se de fato ele era o Messias. Depois de muitas ocasiões, Cristo testificou da grandeza de João Batista, dizendo que ele era o verdadeiro Elias espiritual. Uma luz brilhante. Entre os nascidos de mulher, o maior profeta. O tempo foi passando e chegou a hora de deixar esta vida. Quando as circunstâncias da sua morte, o santo evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 3 a 12, dá os detalhes. Herodes havia mandado prender a João
e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas, por causa do juramento e de todos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem e mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Flávio Joséfo, o historiador judeu, também escreve sobre a morte de João Batista. No capítulo 7 do 18º livro da História dos Judeus, ele escreve desta maneira: comenta-se entre os judeus que o exército de Herodes foi destruído pelos justos juízos de Deus em consequência de João, chamado de Batista. Pois Herodes, o tetrarca, deu ordem que matassem este homem piedoso que andava exortando os judeus a terem vidas virtuosas e justas. Batizava-os, deixando claro que este batismo só teria valor se eles abandonassem não apenas um ou dois pecados, mas que haveriam de purificar o coração todo. Sendo que grandes multidões vieram vê-lo e o povo queria aceitar sua doutrina. Herodes temeu que João induzisse o povo à sedição, pois parecia que estavam dispostos a seguirem todas as suas orientações. Portanto, optou por decretar a sua morte. Foi por isso que mandou encarcerá-lo num castelo, onde posteriormente foi morto. Segundo os nossos cálculos, isso aconteceu 32 anos depois do nascimento de Cristo, no 17º ano de Tibério, o imperador romano. Foi assim que esta grande luz da Igreja de Deus foi extinguida quando mais brilhava, entristecendo o coração de muitos piedosos. Dizem que seu corpo estava em Sebasta, na Palestina, até o tempo de Juliano, quando seus ossos foram queimados pelos inimigos da verdade e as cinzas jogadas ao vento. Esta é a curta história de João Batista, o grande homem de Deus, maior profeta nascido de mulher. Você está no canal Alimentando a Alma, e eu sou seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.